Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula da gente aqui referente ao resumo do ano de 2020, ano passado, e hoje finalizando com vocês, já pegando agora os conteúdos gramaticais do quarto bimestre do ano passado, né? O que mais importa mesmo para a gente poder relembrar, que é o Future with Will e Question Words. Então vamos lá. Future with Will significa você falar, formar uma frase no futuro utilizando o verbo auxiliar will, tá? W-I-L-L. A gente usa esse futuro para falar sobre previsões, expectativas, decisões feitas na hora, ou seja, no momento da fala, fazendo então, passando para a pessoa uma intenção de fazer alguma coisa, tá? É bem simples essa estrutura do Future with Will, não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Como seria a forma afirmativa, tá? I will, né? No caso, esse I aqui é um exemplo do sujeito que eu posso usar. Eu posso usar I, you, he, she, it, we, you ou they, ok? Então, exemplo, I vai vir o meu sujeito, will, o verbo auxiliar, mostrando que eu estou falando do futuro. Logo em seguida vem o verbo principal da frase, que é travel, viajar, to Paris. I will travel to Paris. Então eu irei viajar para Paris. Eu não me planejei, é algo que eu tô, é uma intenção, é um desejo, é uma expectativa, tá bom? Não é nada decidido, eu não me planejei. Diferente com o future com going to. I am going to school. Eu vou para a escola. Eu me planejei para aquilo. Eu organizei minha mochila, meu uniforme, é diferente, tá? Então, esse future com will é essa estrutura, são essas intenções, tá? Qual seria a forma negativa do will? Então, eu tenho o sujeito, né? Nesse caso aqui é we, nós. Will not. Eu posso falar will not, ou eu posso abreviar. A abreviação de will com not é won't. Modifica um pouquinho, fica won't, ok? E logo em seguida o verbo principal e o complemento da frase. Então ficou assim: we won't need a visa to travel, tá? Eu ia falar a forma que não era abreviada, mas vamos lá, abreviando. We won't need a visa to travel, tá? Qual seria a forma interrogativa? É aquele negócio que eu já expliquei para vocês. Se na minha frase eu tiver verbo to be, am, is, are, passado deles, eu vou flexionar com o verbo to be, tá? Na pergunta, eu jogaria o verbo to be lá pro início da pergunta. Mas não tem verbo to be aqui, o que eu tenho é verbo auxiliar, tá? Quais são os verbos auxiliares que vocês já conhecem? Do e does, do presente, did, do passado, e agora will, do futuro. Então, quando eu não tenho verbo to be, eu tenho algum tipo de verbo auxiliar do tempo verbal, eu sempre vou flexionar esse verbo auxiliar. E na pergunta, esse verbo auxiliar vai lá para o início. Então, vai ficar will Suzy. Nesse caso, Suzy é o meu sujeito, tá? Will Suzy go to the police? Ela vai na polícia? Ok, gente? Tem dificuldade até aí? Não, né? Future com will é bem tranquilo da gente fazer. Agora, para fechar, a gente tem os question words. São palavras curtas, tá? Que a gente usa para fazer algum tipo de pergunta, tá? Em português, a gente tem o que? Qual o seu nome, né? Onde você mora? Esse onde é uma palavra pequena que a gente usa para perguntar alguma coisa. Ela vem lá no início, né? Como você fez isso? Esse como também é usado para a gente poder perguntar, vem lá no início. São, no inglês, as question words, tá? Que são palavras, words, de perguntas, questions. São pronomes interrogativos, utilizados para fazer perguntas. Então, vamos lá, vamos ver alguns aqui, ó. Eu tenho who, que a tradução dele é quem. Who is she? Quem é ela? Who is she? Tá? Why?
é o porquê de pergunta. A gente tem o because, que é porquê de resposta, e tem o why, porquê de pergunta. Why do you do this? Por que você fez isso? Tá? Where? Onde? Where are you from? Da onde você é? De qual país? Nós temos o whom, tá? Ele sempre vai falar a quem, com quem, para quem, tá? Which, a gente sempre vai ter aí uma ideia de você escolher, tá? Which one is your backpack? Qual dessas daqui é a sua mochila? Eu tô dando opções para a pessoa escolher, 2, 3. Então eu tô falando which, qual, quais, tá? Eu tenho when, que é quando, tá? Quando você vem aqui, quando você vai viajar, é when, ok? Nós temos o whose, que significa de quem. De quem é isso aqui? Eu vou colocar whose, tá? What, o que, qual, quais, né? What's your favorite color? Qual que é a sua cor favorita? What's your name? Qual que é o seu nome? What is this? O que é isso? Então vai me indicar o que ou qual, quais, tá? E para fechar, eu tenho o how, que vai me falar o modo que aquilo foi feito, como, né? Como você fez isso? Como você fez esse bolo? Quais ingredientes você usou, tá? Então, how do you make this cake? Como você fez esse bolo? How, ok? Então, aqui também não tem muito mistério. Agora é aquele negócio, a gente tem que ler, rever, ver algumas matérias que já foram passadas, tá? Assistir aulas diferentes de inglês na internet também é super interessante para você conseguir melhorar no seu inglês, até por não ser a nossa língua materna é português, então não é algo que a gente vê constantemente, né, no nosso cotidiano, frequentemente. Então a gente tem que estudar, tem que relembrar, tem que tentar falar sozinho, porque senão não adianta, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!